Claro que a Mercedes tem sofrido demais nesse ano de 2022. Diversos problemas assolam a vida da equipe alemã nesse ano especificamente. A princípio, eles acreditaram que eram apenas os kicks no carro, mas aparentemente é muito mais do que isso. Para você saber tudo sobre isso, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever nesse canal e curtir esse corte da live e, claro, também a live como um todo, se você tiver a oportunidade de estar aqui comigo. Mas enfim, vamos começar a falar sobre uma das maiores campeãs de todos os tempos da Fórmula 1, a Mercedes, e quais problemas eles têm sofrido nesse ano de 2021. A grande questão é que sim, a Mercedes tem tido diversos problemas preocupantes nessas duas primeiras corridas dessa temporada. Eles não conseguiram chegar nem perto do ritmo da Red Bull e da Ferrari. Aparentemente, eles acreditavam que o principal problema, o principal defeito do W13 era relacionado àquelas quicadas na reta, o famoso porpoise, como dizem os gringos. Entretanto, segundo alguns especialistas ali da Mercedes, na verdade esse não era o principal problema da equipe. A grande questão é que mesmo na Arábia Saudita, onde as retas tinham um asfalto muito mais liso, eles continuaram sofrendo e muito com o fenômeno do porpoise, com essas quicadas. E agora eles não estão entendendo muito bem o que tem acontecido. Isso tudo segundo o engenheiro da Mercedes. E olha o que ele disse em entrevista. Nós assumimos que o kit seria menor em Jeddah, porque a pista é plana. Estávamos errados sobre isso. Ainda não entendemos completamente quais fatores desencadeiam o fenômeno. É um processo de aprendizagem constante. E olha, em Jeddah foi justamente o lugar onde Lewis Hamilton talvez saia mais traumatizado da sua carreira na Fórmula 1. Justamente porque na qualificação, que ele estava acostumado muitas vezes a fazer até mesmo pole positions, ele acabou terminando e saindo no Q1, fazendo apenas um 16º lugar lá no circuito de Jeddah. Claro que o piloto saiu cabisbaixo ali dos boxes, olhando para o carro e tentando entender o que eles tinham feito de errado, o que ele como piloto tinha feito de errado e o que a equipe poderia melhorar no carro também. Claro que seu companheiro de equipe, George Russell, conseguiu sim um desempenho um pouco melhor, conseguiu um P6 aí nessa qualificação do GP da Arábia Saudita, mas ainda assim não é dos melhores resultados, já que ele mesmo já chegou a dizer que espera que a Mercedes, no decorrer desse ano, esteja disputando sim por vitórias nessa temporada de 2022. E o mais impressionante, a diferença do acerto dos dois carros, tanto de Lewis Hamilton quando comparado com o de George Russell, era mínimo. A grande questão é que aparentemente o carro da Mercedes tem grandes problemas e é um carro extremamente sensível a alterações com relação ao acerto. Claro que aparentemente Lewis Hamilton também não conseguiu se adaptar tão bem quanto o Russell com relação a esse novo acerto ali do W13, mas é indubitável que realmente não foi das melhores coisas e que o W13 não tá tão fácil assim de guiar como nos anos anteriores da Fórmula 1. Inclusive, o que algumas notícias têm falado, e obviamente que todas as fontes que eu estou utilizando nessa live e também nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição, é que o desempenho em alta velocidade também vem perdendo muito aí no carro da Mercedes. Olha, só para vocês terem uma noção, segundo as informações que eu posso ler aqui para vocês, a Mercedes era até 11 km por hora mais lentos do que a Red Bull nas retas de Jeddah, isso levando em consideração a qualificação. Nas curvas 5 a 9 e depois na 15, eles chegavam a perder entre 15 e 20 km por hora para a Ferrari também, o que mostra que nas retas eles eram ruins e também nas curvas não eram tão bons assim. A grande questão é que a unidade de potência, ao contrário do que eles têm falado, tem sim gerado uma grande preocupação nos fãs da equipe alemã. Muita gente tem falado sim que o problema não é no motor, mas o que a maioria das equipes compradoras de motores da Mercedes tem falado é que elas têm sofrido justamente por falta de potência nas unidades ali da Mercedes. Olha, McLaren, Williams, Aston Martin têm ficado lá para trás no pelotão.
Claro que Toto Wolff vive falando que o problema não é exclusivo da unidade de potência, mas sim são problemas de arrasto aerodinâmico. Significa basicamente que, segundo ele, o que a Mercedes e outras equipes que compram aí os motores da Mercedes têm sofrido é ligado à forma como eles utilizam a asa traseira, o assoalho e a asa dianteira. Não é à toa que a própria Mercedes decidiu fazer um recorte na asa traseira do seu carro, como vocês estão vendo aí na tela. Como vocês podem perceber, tem um recorte mesmo ali nessa asa traseira, uma ondulação para baixo, na intenção de diminuir a área de contato com o ar e justamente com isso diminuir o arrasto aerodinâmico. Isso foi implementado pro GP de Jeddah, que é um dos GPs que tem maior velocidade média da Fórmula 1. Entretanto, segundo Toto Wolff, não foi suficiente para que eles conseguissem ter um resultado interessante nesse fim de semana especificamente. E olha o que Toto Wolff disse em entrevista: não fizemos o melhor dos trabalhos em diferentes áreas. É difícil estimar o quão atrás estaríamos se pudéssemos deixar nosso carro mais baixo. Temos déficits que são maiores que o do motor. Estão todos próximos. O motor causa no máximo de 1 a 2 décimos de perda por volta. Toda semana a gente anda em circuitos com um problema e o resto do desenvolvimento para. Não dá para compensar o déficit que temos até a próxima corrida. Precisamos trabalhar pensando adiante e proteger o que formos conquistando. Não podemos cair na armadilha de tentar prever onde estaremos no verão. Exatamente isso que realmente eles têm falado sobre essa questão. Não tem muito jeito de prever o que acontece ali na Mercedes, o que deve acontecer com relação aos próximos GPs aí da Fórmula 1. Agora, uma grande questão que é importante de estar sendo analisada também é que justamente nesse momento em que as unidades de potência da Mercedes estão sofrendo um pouco mais nesse ano de 2021, coincidiu com a saída de um dos grandes engenheiros, responsáveis pelas unidades de potência desde 2014. E é importante a gente fazer a retrospectiva. A grande questão é que a Mercedes, desde esse ano, da entrada de Andy Cowell na equipe alemã, tem sido um sucesso com relação às suas unidades de potência, a essa parte híbrida ali dos motores da Mercedes. E é interessante perceber que a partir do ano de 2022, quando Andy Cowell saiu da Mercedes, ela acabou perdendo em muito em desempenho ali na sua unidade de potência. Na verdade, em 2021, o primeiro ano sem a Mercedes, sem Andy Cowell na Mercedes, já aconteceu essa queda de desempenho nas unidades de potência da equipe alemã. E fala-se também na questão aí da mudança do combustível para o novo E10, o que faz com que esse conjunto de fatores acabe apontando realmente que a Mercedes esteja sofrendo e muito nesse ano de 2022. É claro que ainda assim é importante que ela aponte mesmo qual equipe tem sofrido menos com esse novo regulamento de 2022. E na verdade, segundo eles, a Ferrari é a que tem menos sofrido e tem o melhor conjunto da Fórmula 1 hoje em dia. A melhor estabilidade aerodinâmica, que é uma das coisas mais importantes da categoria em 2022, e apesar dos kicks que a Ferrari obviamente também sofre, além de sofrer menos do que a maioria das equipes da Fórmula 1, ela também não sofre tanto com a direção dos pilotos. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal que muitas vezes os pilotos sofrem sim com esses kicks e tudo mais, mas não perdem tanto. No caso da Mercedes, ela tem tanto problemas com porpoising que no final das retas, no momento das frenagens, tanto Hamilton quanto Russell muitas vezes acabam perdendo o controle do W13 e por isso precisam frear um pouco atrás ali dos carros que realmente estão mais velozes do que eles, como Ferrari e a própria Red Bull. Isso sem contar que em curvas de alta velocidade, muitas vezes Russell e Hamilton também sofrem com algum tipo de reação brusca do carro da Mercedes, o que faz com que eles também acabem perdendo o controle do seu carro e tenham que tirar o pé antes de outros pilotos que são seus principais rivais nesse ano de 2021. A Ferrari parece sim ter feito a sua lição de casa nos últimos 2 anos. E a grande evolução da sua unidade de potência também vem em um ótimo momento.
A grande questão é que os motores também estão congelados até o ano de 2026, o que é um grande prejuízo para a Mercedes se realmente se constatar que os motores são um grande problema na equipe alemã, mas também é um motivo de festa para a Ferrari, que deve ficar até 2026 com motores fortíssimos. Claro que não tem como prever se é exatamente isso que deve acontecer na Mercedes ou não, mas o que a gente sabe é que se o problema não for apenas no E10, o novo combustível da Fórmula 1, tem grandes chances do motor da Mercedes acabar sendo prejudicado e muito até o ano de 2026, ao contrário do motor da Red Bull, que já se provou ser um bom motor, e também o motor da Ferrari, que aparentemente é um grande motor, um motor muito bem nascido. Leclerc fez um grande início de campeonato, é sim o líder do campeonato de 2022 e tem se mostrado muito forte nessa batalha contra Max Verstappen. Enquanto isso, a gente tem George Russell e Lewis Hamilton tentando nadar de braçada na tentativa de recuperar aí todo esse prejuízo que eles acabaram tendo por conta desse início de campeonato que está sendo péssimo para a equipe alemã. Aparentemente, os principais problemas estão ligados ao porpoising, relacionados principalmente à aerodinâmica e o assoalho do carro, aos motores da Mercedes, que apesar da equipe em si não admitir que tem problemas, acaba que tudo aponta para isso e, claro, também até mesmo para questões de equilíbrio do carro, que aparentemente tem reações muito ariscas. Isso pode estar ligado tanto à aerodinâmica quanto também a problemas no próprio chassi do W13. Claro que para o GP da Austrália ele traz novidades, a asa traseira deve ser completamente nova para a Mercedes, mas segundo também os dirigentes ali da equipe, isso não deve mudar tanto assim no design do carro. E não deve trazer realmente uma salvação para a equipe alemã. É óbvio que deve sim trazer melhorias importantes para o carro, que devem fazer algum tipo de diferença, mas não deve colocá-lo nos primeiros lugares do grid da Fórmula 1. Ainda assim, nos resta ser um pouco mais otimista, já que segundo algumas pessoas que trabalham dentro da equipe, o GP da Austrália poderia ser um divisor de águas em questão de desempenho. Mas segundo o próprio Lewis Hamilton, a tendência é que a Mercedes só comece a andar um pouco mais próxima de Ferrari e Red Bull a partir do 5º ou 6º GP desse ano de 2022. Mas o que você acha disso tudo? Você também acredita que a Mercedes deve mesmo só começar a andar um pouco melhor lá para o 5º, 6º GP desse ano? Ou você acha que pode ser um pouco antes, no GP da Austrália, por exemplo? Você acha mesmo que resta algum tipo de esperança para a equipe alemã? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E eu acredito que no GP da Austrália não teremos nem Hamilton nem George Russell disputando o primeiro lugar. Mas acredito que a partir ali do 6º, 7º GP tem algum tipo de chance de, em algumas situações específicas, a Mercedes acabar batalhando aí por vitórias na Fórmula 1. Mas não diria que é uma equipe para batalhar pelo campeonato mundial nem de pilotos e nem de construtores. Mas como eu já disse, se você discorda de mim ou concorda, fala aqui embaixo nos comentários ou no chat, que eu vou estar lendo aí todos os chats de vocês, ou pelo menos a maioria que eu conseguir. Então comenta aqui embaixo, fala no chat. E claro, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu a forma como eu trouxe essas notícias, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo do Hora do Piloto.